Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Quero te convidar a meditar comigo hoje num texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, verso de número 33. É esse o nosso ponto de partida aqui nesse devocional de hoje. Levítico, capítulo 19, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. De novo, quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Ao contrário disso, o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Estrangeiros. Estrangeiros, esse é o nosso papo aqui. Refugiados, estrangeiros, essa é a temática de hoje. Jesus, ele ama todo ser humano. Ele ama todos e todas. Jesus, ele ama todos e todas. E o amor de Jesus, ele se estende a todo ser humano e é um amor sacrificial. É um amor de entrega absoluta. Esse é o amor de Jesus. Se quisermos aprender sobre o amor e como se deve amar, basta que nós olhemos para Jesus. Só isso é necessário. Se nós olharmos para Jesus e reproduzirmos aquilo que nós vemos nele, nós estaremos amando na medida, na proporção certa. Estaremos amando as pessoas certas. Porque para Jesus, todas as pessoas são certas de serem amadas. Devem ser amadas. Então basta olhar para ele para aprender como amar, aprender sobre o amor e aprender qual é a melhor maneira, a maneira correta de amar. E isso não deve ser diferente quando se trata de pessoas estrangeiras, pessoas refugiadas. Aliás, é nítido que Jesus expõe o quarteto da vulnerabilidade como os grupos, né, as pessoas que deveriam ser o alvo principal de todos os discípulos e discípulas de Jesus. Isso fica muito evidente nos evangelhos. O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Esses quatro grupos, que incluem uma variedade enorme de pessoas, devem ser alvo constante e intenso do nosso amor. Então, a responsabilidade que temos com o estrangeiro não é apenas uma lei do Antigo Testamento, como nós lemos aqui no livro de Levítico. Não é, o amor ao estrangeiro não é apenas uma lei do Antigo Testamento que perdeu a sua validade, que deixou de valer. Ao contrário disso, a sua aplicação foi por Jesus estendida. A responsabilidade com o estrangeiro foi por Jesus ampliada. O amor, nesse caso, deve ter as suas fronteiras expandidas, as suas fronteiras abertas. O povo que foi escravo do Egito, ele sabia muito bem como era ser maltratado fora do seu país, fora da sua pátria. O texto que nós lemos aqui diz que Deus está dizendo ao povo, ó, amem esses estrangeiros, porque vocês mesmos, vocês foram estrangeiros no Egito, vocês foram estrangeiros. Então esse povo sabia o que era ser estrangeiro e sabia o que era ser maltratado por ser estrangeiro. Esse povo sabia o que era ser escravizado por ser estrangeiro e sabia o que era sofrer preconceito por ser estrangeiro.
No Antigo Testamento, para esse povo, isso era uma noção muito clara. Talvez para mim e para você que está vendo esse vídeo, esse conceito de ser estrangeiro e de ser maltratado por ser estrangeiro é algo que a gente nunca vivenciou na própria pele. Agora, esse povo aqui do Antigo Testamento, eles sabiam exatamente como era ser maltratado apenas por ser de outro país, apenas por ser de outra nação. E aí Deus está querendo ensinar esse povo sobre uma nova forma de viver. Deus não queria que esse povo fosse tomado pelo rancor, pelo ódio, pela ira, pela mágoa e passasse a maltratar todos os estrangeiros que eles conhecessem ao longo da vida, assim como eles foram maltratados quando eles eram estrangeiros. Deus não queria que eles continuassem com essa maneira de viver, com essa maneira de cuidar do estrangeiro, de valorizar a vida do estrangeiro, do refugiado, daquele que está fora da sua terra, da sua pátria. Agora, para Deus, o amor deve prevalecer. Agora, para Deus, é o amor que deve prevalecer. É o amor ao estrangeiro, não é o castigo, o preconceito, a hostilidade ao estrangeiro. É o amor. E o amor é outro ponto de destaque aqui nesse texto. No Antigo Testamento, a ordem era para que o meu amor pelo outro tivesse a mesma medida do meu amor por mim mesmo. Você entendeu? No Antigo Testamento eu deveria amar você da mesma forma que eu me amo. E isso já é te amar demais. Fala sério. Se eu amar você da mesma forma que eu me amo, e eu me amo, eu vou ter que te amar muito. É verdade. Mas Jesus, e por isso ele é tão maravilhoso, ele muda esse parâmetro de comparação. Agora a comparação para que eu ame você não é mais a maneira como eu me amo. A pessoa de comparação não sou mais eu. A pessoa de comparação passou a ser Jesus. Porque ele disse: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu, Jesus, amei vocês. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. João, capítulo 13, verso 34. Então, se antes o padrão de comparação para definir o quanto eu deveria te amar e o quanto você deveria amar o outro, era eu e você, o outro era você, o padrão de comparação agora é o Cristo. Devemos amar o outro, ou seja, eu devo amar você, eu, Ranieri, devo amar você, que está vendo esse vídeo, da mesma forma que Cristo me amou. Cara, agora ficou muito mais difícil. Agora exige muito mais empenho da minha parte. Agora exige muito mais compromisso da minha parte. E da sua também com relação aos outros. E assim dos outros com relação aos outros. E é assim que deve funcionar. Então, como deve ser agora o meu amor pelo estrangeiro? Porque o texto bíblico que nós lemos aqui de Levítico diz: amem esses estrangeiros como vocês amam a si mesmos. Olha só. Se Jesus amplia esse amor, esse padrão de amor, esse parâmetro de amor, se o amor tem as suas fronteiras estendidas, ampliadas e abertas, como é que eu devo amar o estrangeiro agora? Qual a medida do meu amor pelo estrangeiro? Em que situação eu devo amá-lo? Vamos pensar. E por quanto tempo eu devo amá-lo? Eu devo amá-lo se ele permanecer na minha terra, na minha pátria, por um prazo? A sociedade atual, que foi envenenada pelo veneno do ódio, não consegue suportar o estrangeiro. Nós vemos nas notícias, na história, países que constroem muros absurdos, de grandes, de quilométricos,
para impedir o acesso de outras pessoas no seu próprio país. Então, se eu sou do país A, não posso ir no país B porque há um muro que me impede. E se eu tentar entrar nesse país, eu vou ser morto, vou ser hostilizado. Então, a sociedade atual, ela bebeu desse veneno do ódio. Ela não consegue mais suportar o estrangeiro. Ela nutre desprezo, ela nutre preconceito, ela nutre indiferença. Porque a indiferença é algo horrível. É um dos piores sentimentos que pode existir dentro do coração humano. A sociedade atual foi envenenada pela hostilidade. É que o estrangeiro, os refugiados, estão enfrentando cada vez com mais frequência são essas coisas: preconceito, desprezo, hostilidade, indiferença, violência. E isso aqui no Brasil, né, e também em outros países, e também fora do Brasil. Xenofobia é o nome disso. Xenofobia é o nome disso. Que pode ser traduzido e tendo o seu significado pronunciado como, às vezes, aquele preconceito velado, às vezes um preconceito agressivo, às vezes de forma inconsciente, involuntária, às vezes propositadamente. O problema maior está quando isso é feito por pessoas que se dizem constrangidas pela mensagem do Cristo. Como é que eu posso ser constrangido pela mensagem do Cristo e agir com hostilidade contra aquele que Cristo me manda amar? Não dá. Como é que eu posso afirmar que eu nasci de novo se eu nutro preconceito, hostilidade, se eu ajo com violência contra aquele que Deus me mandou amar? Também não dá. E o povo do Egito, o povo do Egito sabia bem a tristeza e a ferida que a xenofobia era capaz de causar na alma. E parece que muitos que se dizem seguidores de Jesus, ou por desconhecimento ou por perversidade, ignoram o mandamento bíblico do Antigo Testamento que foi ampliado por Jesus, que é esse mandamento do cuidado e do amor com o estrangeiro. Cuidado e amor com o estrangeiro. Mas como é que eu posso ser seguidor de Jesus se desconheço o que ele disse? Porque eu disse aqui para você que parece que muitos seguidores de Jesus, ou muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus, ou por desconhecimento, ou por perversidade, ignoram o mandamento bíblico do Antigo Testamento que foi ampliado por Jesus, que é o amor ao estrangeiro. Mas se eu sou seguidor de Jesus, como é que eu desconheço o que ele disse? Se desconheço o que ele disse, logo não sou seguidor de Jesus. Então essa opção nós já tiramos. Sobra a opção da perversidade. Mas como é que eu posso dizer que sou seguidor de Jesus se por perversidade escolho ignorar o mandamento bíblico do Antigo Testamento, que foi ampliado por Jesus, que é o amor ao estrangeiro? E pior do que isso, eu não só ignoro, mas eu faço o contrário, eu agrido, eu ofendo, eu expulso o estrangeiro de perto de mim. Como é que isso é possível? Jesus me mandou amar de maneira sacrificial, porque foi a medida do amor que ele teve. E aí nós podemos nos lembrar das próprias palavras de Jesus, e aqui nós encerramos essa devocional. Mateus capítulo 25, verso 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Não é vocês me suportaram por um período de tempo, não é vocês
Tá, aceitaram a conviver comigo porque não tinha outro. Não, vocês me acolheram. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Quando nós acolhemos os estrangeiros, nós estamos acolhendo a Cristo. Quando eu e você decidimos acolher o estrangeiro em nossas casas, em nossa vida, dar a eles oportunidade de recomeçar a sua vida numa nova pátria, como disse o texto do Levítico, de uma tal forma que eles passem a se sentir como parte dessa nova pátria. Quando fazemos isso, fazemos ao Cristo, fazemos a Deus, para a glória dele. Que o Senhor nos ajude nessa missão de expandir as fronteiras do amor. Aliás, de derrubarmos os muros da fronteira para que o amor passe livremente e atinja todas e todos. Deus te abençoe.